gente! Hoje vim trazer aqui pro canal mais um vídeo, então roda a vinheta. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. Oi, aqui é a Anice. Vem pro meu blog você também. Te espero, viu? Beijinhos! Então, gente, hoje mais um vídeo do nosso quadro Contando Memórias, que é basicamente um quadro que eu conto histórias, memórias de pessoas que querem que eu conte aqui, que eu passe adiante as histórias. E são histórias de romance, de amizade, de terror, de suspense, de alegria, de tristeza, de superação. São qualquer tipo de histórias, memórias que as pessoas querem que eu leve adiante aqui nesse quadro do canal. Você aí que tem alguma história, quer que eu conte aqui no canal, entre em contato comigo no direct do Instagram, no WhatsApp ou nesse e-mail que vai estar aqui na tela, contando memórias, né? Memórias contando, tal, e que o e-mail aqui para vocês mandarem a história se vocês quiserem que eu conte. Eu amo demais contar histórias aqui nesse quadro. E a história de hoje é uma história bem legal, de um relacionamento através da internet. Um relacionamento que começou através da internet. Então vamos lá. A história é do casal Geisiane e Humberto, mais conhecida como Geisinha Costa, que tem canal aqui no YouTube. Ela decidiu que eu contasse a história do relacionamento dela com o esposo dela. Como começou? Ela, em 2013, ela tinha sua rede social chamada Facebook e o Humberto também tinha. Eles se conheceram através dessa rede social Facebook, começaram a conversar, mas nada de muito interesse, era mais uma amizade mesmo. E essa amizade só foi aumentando, só foi se fortalecendo, a chegar um ponto deles terem intimidade e brincadeiras que eles chamavam um ao outro pelo apelido. Ele chamava ela de esposa e ela chamava ele de marido. E eles não tinham nada, era simplesmente uma amizade virtual. E eles brincavam, chamavam assim de marido e esposa. Ela tinha acesso às redes sociais dele, às senhas das redes sociais dele. Ele também tinha acesso às redes sociais dela. Eles tinham essa amizade muito interessante. E, inclusive, ele era até interessado em uma das irmãs dela. Mas a irmã dela não deu muita conversa. Ela era muito de enrolar os homens, né? Ela não dava muita conversa, não. E ele pegou essa amizade virtual aí com a Geisinha. E eles conversavam muito, mas nunca tinham se encontrado pessoalmente. Ele já era cristão, ela também já era cristã. Eles moravam em bairros diferentes. E um belo dia, né? Teve uma viagem, vamos dizer assim, né? Da igreja dela indo para outro bairro para poder participar de uma festividade. E ela, em ir para essa festividade nessa igreja, avisou a ele, pois era perto, né, de onde ele morava. Ela avisou a ele para poder ver se eles se encontravam pela primeira vez pessoalmente. Assim foi, ela foi para essa igreja, ele também estava lá nessa igreja para eles se encontrarem pessoalmente. Ela ficou morrendo de vergonha, não queria encontrar com ele, ficou morrendo de vergonha de longe. E o líder dela, né, da igreja dela, falou para ela: você fez o rapaz vir até aqui no culto, já que você ia vir para você se encontrar e você não vai até ele, você vai lá sim. Aí ela foi morrendo de vergonha, falou com ele e tal, com muita vergonha. E desde aí continuou a amizade dele, as conversas. E isso foi em julho ou agosto de 2013. E eles tiveram esse encontro pessoalmente aí depois de várias mensagens trocadas, né, pelo Facebook. Eles tiveram o primeiro encontro pessoalmente, mas ela namorava um rapaz e eles simplesmente eram amigos. E a amizade continuou, eles continuaram conversando. E em outubro houve um almoço na casa da mãe dela. A mãe dela fez um almoço e convidou ele para poder ir lá na casa dela almoçar, né, com a Geisinha, já que eles eram amigos. E a mãe dela tinha muito medo, falava: Geisinha, você é maluca, você tá conversando com um cara que você nem conhece da internet, você é doida, vai que esse cara é um sequestrador, você é maluca. E ela falou: não, mãe, calma, ele é crente, ele é cristão, ele é uma pessoa de bem, não, calma. E a mãe, né, relevou e acabou até convidando eles para poder almoçar, né, um dia lá na casa dela. E ele foi lá na casa dela, almoçou, ela ainda tinha namorado e eles eram só amigos. Ele foi na casa dela, almoçou, vou colocar a fotinha aqui deles almoçando, né, lá nesse dia na casa da mãe dela. Eles almoçaram, conversaram lá e tal. Ela acabou brigando
com o namorado dela, o atual namorado que ela tinha na época. Eles acabaram brigando, ele descobriu algumas coisas relacionadas a ela e ele não concordou muito, sei lá, eles simplesmente brigaram lá de uma coisa que tinha acontecido com ela no passado e ela simplesmente decidiu terminar com esse ex-namorado dela, né, com esse namorado atual. Ela decidiu terminar e o Humberto ficou assim, querendo saber o porquê que eles terminaram, o motivo. E ela vai e fala para o Humberto qual era o motivo. O Humberto acaba até, tipo assim, achando errada a atitude do cara ter terminado, né, ele ter brigado com ela por esse motivo aí e ter aceitado, achado nada demais esse motivo que aconteceu, ficou com a Geizinha, acabou querendo namorar a Geizinha depois desse termo que ela teve com o rapaz. E eles, a partir daí, né, em 1º de novembro, começaram a namorar. Vou colocar a foto aqui do primeiro dia de namoro deles, em 1º de novembro de 2013. Eles começaram a namorar e foram praticamente um ano aí de namoro. Em 2014 eles noivaram, vou colocar a foto aqui. E queriam se casar em 2015, mas a verba, né, acabou não dando, ficou um pouco difícil. Então eles foram se casar em 2016. Tá aqui a foto do casamento deles em 2016. Eles se casaram e estão casados até hoje, aí 2023, graças a Deus. E que Deus abençoe esse casamento, que ele possa durar muitos e muitos anos. E uma simples brincadeira, que apelido que eles davam um ao outro de marido e esposa, acabou se tornando real. Uma amizade virtual, uma conversa pelo Facebook, acabou virando realmente o que eles brincavam, viraram marido e esposa. E muito, muito interessante essa história, né, de como eles se conheceram. Foi lindo ver como que ele aceitou ela depois de saber o motivo dela ter terminado com o outro rapaz. Ele aceitou de boa tudo que tinha acontecido com ela e aceitou, ficou com ela. E foi muito linda a história deles, né? Foi muito interessante. Aos pouquinhos eles só foram aumentando a amizade, que se tornou em amor, né? E eu achei muito, muito interessante essa história desse casal aí, Geizinha e Humberto. E foi essa, né, a história que eu tinha pra contar pra vocês, que ela pediu pra me contar aqui no canal, a história de como ela conheceu o esposo dela e como, né, que os detalhes, né, de como que eles ficaram juntos e como que eles estão até hoje. Vou colocar uma fotinha atual agora aqui deles dois atualmente. E que Deus continue abençoando o casal. Achei muito interessante a história, amei contar a história de vocês. Vocês estão aqui no meu coração, vocês sabem. E eu amei contar a história de vocês dois, de como vocês se conheceram, de como foi o relacionamento de vocês no início, né, até chegar até hoje. E esse é o vídeo de hoje, a história que eu tinha pra contar de hoje, de relacionamento virtual aí, que deu super certo. A gente sabe, né, que tem muitos relacionamentos aí virtuais que acabam em coisas ruins, acabam em até mortes, mas esse relacionamento aí foi abençoadíssimo por Deus, foi de Deus mesmo para os dois ficarem juntos. E eu achei muito interessante contar, né, essa história para vocês aí, pois às vezes a gente até tem um pouco de receio em ter amizades virtuais, e a gente vê aí que através de uma amizade virtual, como que Deus uniu propósitos, né? Os dois foram unidos através de uma amizade aí online, virtual, pelo Facebook. Então, né, foi esse o vídeo de hoje. Se você tem alguma história, quer que eu conte aqui no canal, pode ser qualquer tipo de história, pode ser uma história engraçada, uma história de terror, de morte, uma história de suspense, uma história trágica, uma história... enfim, qualquer tipo de história de superação, qualquer tipo de história que você acha interessante, você quer que eu passe à frente, é só entrar em contato comigo, que eu vou amar contar a história. Eu amo contar essas histórias aqui no canal. Você pode se identificar, eu posso falar o seu nome, como eu falei no vídeo de hoje, ou pode ser anonimamente. Se você não quiser ser identificado, Nisso, não me identifique. Não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Eu não vou dizer o nome de vocês. Já tive várias histórias que eu contei aqui no canal que eu não citei nomes e foi muito interessante passar à frente, né? Acaba sendo uma superação para alguém, alegrando o dia de alguém contando essas histórias assim que eu contei. Já contei, que eu estou contando hoje, que eu irei contar. Então, se você quer que eu conte alguma história sua aí, engraçada, qualquer tipo, me
chama no direct do Instagram, ou manda pro meu e-mail, ou no WhatsApp se você tem meu número. Enfim, me procura que eu vou super amar contar a sua história. Então, espero que vocês tenham gostado de saber, né, dessa história de hoje. Se gostarem, já sabem, deixa aquele like, se inscrevam no canal, ativem também o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo para algum amigo ou amiga para estar ajudando a crescer o canal. E fiquem todos com Deus. Beijinhos!